Boa noite, meus amigos. Hoje é 15 de abril, vocês estão com o Gevaer, no programa Ufologia Sem Fronteiras. Todos nós de quarentena em nossas casas, esperando para ver o que vai acontecer. Esse tema é complicado, hein? Cada dia mais se descobre uma podridão partindo lá do pessoal da China a respeito disso para derrubar a economia mundial. Um dia eu quero trazer alguns especialistas, como na semana passada, o professor Fernando, que não é apenas estudioso, ele é um especialista em terrorismo biológico que falou para nós. Bem, eu quero agradecer a audiência crescente de vocês. Tá? Eu tinha muita esperança de que o programa fosse atender aos interesses de vocês, fosse informar vocês e que vocês gostariam. Mas eu me surpreendi ao ver o tamanho da visualização e a quantidade de likes, que eu agradeço muito. Mas lembra-se, esse é um programa democrático. Não gostou? Dê seu dislike. E se achar bacana, se inscreve, para você receber notificações, né? Alguns recados iniciais e vou responder algumas perguntas da semana passada. Primeiro eu quero dizer que continua em pleno vapor a promoção de livros e revistas da UFO, tá? Aqui embaixo está o link e também na descrição. Lembra vocês, nós estamos queimando o estoque. Nosso escritório fica lá em Campo Grande. A UFO nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos anos 80. Eu moro em Curitiba e faço a revista daqui, mas o estoque fica lá. E nós estamos vendendo revistas, milhares delas, de R$3 a R$5 a edição. Inclusive edições da UFO Especial, que muitos de vocês não tiveram a oportunidade de conhecer, porque ela se encerrou há uns 5 anos atrás. E estamos vendendo livros de altíssima qualidade, de R$23 a R$30, tudo dependendo da quantidade do que você comprar. E eu quero dizer que finalmente consegui acertar a promoção também dos DVDs da UFO. Tá? Então agora nós temos uma promoção dos livros e revistas e temos uma outra promoção dos DVDs, cujo link também está aqui embaixo e está na descrição. São centenas de títulos, centenas, inclusive pacotes. Pacotes em que a gente vende, por exemplo, todas as palestras do Fórum Mundial de Ufologia de 2016, são mais de 30, todas as palestras dos Congressos Brasileiros de Ufologia, são mais de 30, coisa assim, realmente de grande valor. Vocês não vão encontrar nada semelhante a isso em lugar nenhum. Tá? Contribuam, ou continuem contribuindo. A revista UFO, como vocês sabem, vive disso. Nós vivemos de vender o nosso produto. E eu quero falar um pouco sobre isso no final desse programa. Tá? Agora eu quero responder algumas perguntas que me fizeram no programa passado. Por exemplo, aliás, nesse caso não é nenhuma pergunta. Entre outras pessoas, o Carlos, o Nelson e a Agatha disseram que os agroglifos podem ser feitos por seres humanos. Gente, agroglifo legítimo não tem como ser copiado. Há os Circle Makers, encontrei já vários deles, que tentam e fazem até bem parecidinho, mas as diferenças entre um e outro, do legítimo e do falso, são brutais. A mesma coisa que você ter um quadro da Mona Lisa falso e um quadro da Mona Lisa verdadeiro. Um especialista vai olhar para um e para outro e falar: esse aqui é falso por causa disso, disso, disso e disso. E esse aqui é verdadeiro por causa disso, disso, disso e disso. Os agroglifos é a mesma coisa. Não é possível reproduzir os fenômenos e o formato dos agroglifos. As plantas são dobradas, sem se partirem. Pensem bem nisso. Há um isolamento da área, ali não entram animais rasteiros. Sei lá, lagartixinha, baratinha, qualquer coisa, passarinho. Eu assisti várias vezes a passarinhos vindo na direção do agroglifo e pararem sobre o agroglifo e baterem as asas e
e cantarem, eles não entram sobre um agroglifo. Eles se desviam. A área é isolada até de micro-organismos, tá? Além do que, nos agroglifos verdadeiros, existem efeitos eletromagnéticos, magnéticos, odores, espocar de luzes e uma série de outras anomalias que você simplesmente não tem a menor condição de reproduzir num agroglifo falso. Eles são muito bonitinhos, visto de longe. Mas quando você entra num agroglifo falso, você olha, e se você tem alguma experiência no assunto, eu pesquiso isso há 25 anos. Na hora, eu te digo se ele é verdadeiro ou falso. Na hora. E eu tenho, em apoio a essa minha afirmação, centenas de pesquisadores em todo o mundo que têm a mesma experiência. Aliás, quando os agroglifos surgiram no Brasil em 2008, aqui próximo de Curitiba, houve uma onda de ceticismo. Chegaram a falar que eu que fazia os agroglifos, imaginem eu. Tivemos uma ocasião, numa manhã de domingo, muito chuvosa, em que foi a primeira vez que se pesquisou agroglifo com um helicóptero, cedido por uma amiga, que fez um helicóptero sair de Jaraguá do Sul e andar 400 quilômetros até Ipuaçu para que nós pudéssemos pesquisar o caso com helicóptero. Nós tivemos 2 agroglifos enormes, um deles, uma espiral em formato horário de mais de 80 metros com 13 voltas. Aí vieram novamente os céticos. Esses céticos são pessoas que nem se dão ao trabalho de ir ao agroglifo e metem o pau nele. Isso é falso, isso não sei o quê, é invenção do Gevaer. Ah, é? Pois eu lancei um desafio. A revista UFO oferece um prêmio de R$10.000 para quem copiar um agroglifo. Trata com o fazendeiro, tem que ser em plena luz do dia. Os mesmos jornalistas que cobriram o agroglifo verdadeiro vão avaliar a cópia. Aí um amigo meu, o Francisco Pires de Campos, um grande empresário de São Paulo, falou, eu ponho mais 10, Joel. E o Thiago Tiquete, eu ponho mais 1.000. Então eram 21.000. Naquela época dava para comprar um carrinho. Alguém topou? Ninguém topou. E com isso eu calei a boca definitivamente dos babacas que falavam que os agroglifos eram falsos. No Brasil, onde nós tivemos umas 50 formações, não houve um único falso. Na Inglaterra, sim, houve muitos, porque lá chegou em situações em que ocorreram 600 agroglifos. Chegou a acontecer de 60%, 70%, segundo o Colin Andrews, de serem falsos. Hoje, como já se perdeu o interesse pelos agroglifos na Inglaterra, até mesmo os forjadores perderam o interesse pelo assunto. Então está respondida a pergunta. Aí, o José, o Renato e a Rosiane vão me perdoar pela pergunta. Eles me pedem para falar sobre a Terra plana. Gente, eu só falo uma coisa sobre a Terra plana. Plana é a cabeça de quem acha que a Terra é plana. Eu não falo sobre esse assunto, porque é de uma idiotice tão grande, é de uma burrice atroz, de tal maneira que eu não aceito debate. Já me chamaram, vamos fazer um debate com um terraplanista? Eu falei, você tá louco, cara? Como é que eu vou fazer um debate com um terraplanista? Eu fiz o 1º grau, eu fiz o 2º grau, eu fiz faculdade. Eu sou uma pessoa estudada. E eu sei que há 600 anos nós descobrimos que a Terra é redonda. E todo dia, milhares de vezes, nós provamos isso. Eu não tenho, realmente, é uma ofensa ao meu intelecto ter que fazer um debate com alguém que fala que a Terra é plana. Houve uma época, uns 20 anos atrás, talvez mais, 30 anos atrás, que o papo era outro. A Terra é oca. E que dentro da Terra havia um sol interno e que existem intraterrestres. É outra mega bobagem. Não existem intraterrestres. Não existe um sol interno. Não existe uma civilização. Como é possível que haveria, e nós aqui do lado na superfície não saberíamos disso? Gente, tem que usar um pouco de bom senso. O que tem de droga na ufologia é algo assim espantoso. Espantoso. Você pode jogar 90%, talvez até mais, no lixo do que se fala.
Aí a Célia e o Reginaldo, eu estou só representando perguntas que muitas pessoas fizeram. Mas aqui, por exemplo, no caso, a Célia e o Reginaldo, até eu mando um abraço, Reginaldo, meu amigo de Fortaleza, os Anunnaki estiveram no Brasil? Eles voltarão? Bem, existe um pesquisador do interior de São Paulo, que é também editor, que afirma que eles estiveram no Brasil. Eu até um tempo atrás dava crédito a ele, mas devido a umas certas deslealdades que ele cometeu com membros da ufologia brasileira, inclusive pessoas cujos livros ele editou, e eu deixei de dar crédito completamente a essa pessoa. Vocês querem saber sobre Anunnaki? E ó, A maiúsculo, 2 N's no final. E não tem S, não é Anunnakis, é Anunnaki. É assim como defende a terminologia a maior conhecedora sobre o assunto, que é a Van Ted. Vocês querem saber sobre Anunnaki? Se tiveram no planeta Terra, se tiveram no Brasil, se tiveram na América Latina? Fala com a Van Ted. Essa é uma fonte confiável. Eu publiquei o livro dela, A Era dos Deuses. Um livro espetacular. Me impressionou bastante. Muito mesmo, tá? É um livro definitivo sobre esse assunto. E ela publicou, a meu pedido, na revista UFO, uma obra em que ela faz uma aproximação do tema Anunnaki às pirâmides de Caral, no Egito, no Peru, a 200 quilômetros ao norte de Lima. As pirâmides de Caral, elas são, impressionantemente, 3.000 anos mais antigas que as pirâmides do Egito. Elas são menores e mais numerosas. Na verdade, é uma cidade de pirâmides. Fica no Egito. Eu levo grupos para lá. No ano que vem, vou levar um grupo para lá para mostrar as pirâmides de Caral. Essa é a maior interrogação da arqueologia sul-americana e mundial. Como é possível que na América do Sul haja pirâmides 3.000 anos mais antigas que as do Egito? E, aliás, você sabe que as pirâmides estão pelo mundo inteiro, né? Quem as fez e por quê é outro assunto. Muito bem. Agora vamos tocar numa coisa espinhosa aqui. Vou tentar tocar com muito tato isso, porque se trata de um amigo. A família, minha amiga, etc. e tal, embora ele esteja meio dodói comigo, a frescura dele. A Rose, Inácio e Célio falam, o Alcione diz que as abduções não existem. Ah, é? E o que o Alcione sabe de abdução? Ele também diz que agroglifo não existe. E o que o Alcione sabe de agroglifo? Zero. Eu sempre falei a vocês que ufologia é matéria de informação, de conhecimento e não de opinião. O agroglifo, os agroglifos existem e as abduções existem. O Alcione fala que não, com pose de grande conhecedor do assunto. Mas, com todo respeito, Alcione, pela amizade que nós temos há 35 anos, eu te conheço muito bem. Eu nunca te vi fazer uma única pesquisa de ufologia. Muito menos de agroglifos que surgiram aqui a 200 quilômetros da tua casa e da minha. E de abduções. Nunca, jamais. Então você está emitindo uma opinião com pose de grande conhecedor, que você não é. Desculpe, o seu conhecimento de ufologia é medíocre. E o seu conhecimento de abduções, de agroglifos, é muito menos que isso. Não dá para você passar no Enem nessas matérias. Então, não fale bobagem sobre ufologia. Fique nos teus outros assuntos. Respeite o intelecto da tua audiência. Você não entende de abduções? Não fale de abduções. Você não entende de agroglifos? Não fale de agroglifos. Você já chegou a negar os discos voadores. E olha que eu te convidei para falar pelo menos uns 5, 6 eventos meus. Teve um no Rio Grande do Sul em que a metade da plateia saiu porque você ofendeu essas pessoas quando você disse que quem acredita em ufologia não bate bem da bola. E as pessoas perguntam, como é que ele convida esse cara para fazer palestra? É que nós tínhamos uma parceria em torno das viagens. Mas eu fico por aqui, respeito a tua opinião em outras áreas, mas de ufologia, desculpe, o teu conhecimento é medíocre. Não dá para passar no Enem. Então, vamos em frente, continua com as tuas atividades, mas respeita a dos ufólogos. Ao passo que você opina que não existam agroglifos e abduções, centenas de pesquisadores abalizados, professores universitários,
de todo mundo, com 30, 40, 50 anos de pesquisa, afirmam, com pesquisa e não opinião, que os agroglifos existem e que as abduções também existem. E por fim, o João. O João me pergunta o que é ufologia quântica. João, é nada, é uma invenção. Não existe ufologia quântica. Existe física quântica. E para a pessoa entender de física quântica, ela tem que, no mínimo, entender da equação de Schrödinger. Hoje virou uma coisa bacana, pomposa, falar em cura quântica, ufologia quântica. Esses dias eu escrevi um texto no Facebook, vou à padaria buscar um pãozinho quântico. Porque fica bonito falar quântico. Quando você fala quântico, você dá a impressão de que você, opa, o cara fala de quântico, olha aí, bicho, não é qualquer um não. Não existe ufologia quântica, não existe hipnose quântica, tudo isso é invenção para tornar esse nome quântico, que é tão forte, algo atrativo para o que a pessoa faz. Fuja de quem fala de qualquer coisa quântica que não tenha, no mínimo, formação em física e, de preferência, mestrado, doutorado ou pós-doutorado em física. Fuja dessas pessoas. Tá bom? Hoje nós vamos falar, no segundo bloco, daqui a alguns instantes, dos satélites da Starlink, da SpaceX, que estão atrapalhando muito a ufologia, e da Área 51. E o nosso entrevistado é o ufólogo e ilustrador de capas da revista UFO, Rafael Amorim, que é do Núcleo de Pesquisas e Estudos Ufológicos de Santa Cruz do Sul. Então vamos para um pequeno intervalo, em que vocês vão ver uma grande novidade, daí nós voltamos. Até já. Que acabou de passar, saiu finalmente a Academia Brasileira de Ufologia, saiu o site, está aqui embaixo e está nas descrições. Saiu o site da Academia Brasileira de Ufologia, onde vocês vão conhecer os 7 cursos que nós promoveremos, os primeiros apenas à distância, de maio a julho, e depois à distância e presenciais. Site é esse, academiadeufologia.com.br. Entrem, vejam o que nós estamos preparando para vocês. Eu selecionei ufólogos assim a dedo, grandes
especialistas nas suas áreas para darem um curso intenso que começa às 9 da manhã e vai até às 7 da noite e termina com um jantar de confraternização entre todos. Além de aprendermos, nós nos confraternizamos. E saiu também, finalmente, o site novo da Ufologia Brasileira, cujo link também está aqui embaixo e nas descrições, ufologiabrasileira.com.br. Ali você vai ver quais são os nossos 3 eventos para esse ano. Tá? O 25º Congresso Brasileiro de Ufologia, que ocorreria há 3 semanas atrás aqui em Curitiba, já tem a sua data marcada para o mesmo hotel, nas mesmas condições, de 25 a 27 de setembro, quando nós certamente acreditamos que já teremos debelado essa pandemia. E abrimos mais 50 vagas. Vocês podem se inscrever, entre em ufologiabrasileira.com.br, link aqui embaixo, link na descrição, clica no evento respectivo, vai até ele, veja o que ele contém e se inscreva. O primeiro encontro ufológico na natureza, que é uma invenção minha e da minha equipe, o EcoUFO 2020, também tem data nova. Ele vai acontecer na mesma pousada Hakuna Matata, sobre a qual nós já falamos, que é uma pousada exuberante, encravada na Serra do Mar, ali em Morretes, no Paraná, a 60 quilômetros de Curitiba. Nós vamos providenciar transporte para quem vir da rodoviária, para quem vir do aeroporto, até a pousada, ida e volta, não se preocupem. O evento vai acontecer de 16 a 18 de outubro, uma ótima época para visitar a Serra do Mar, e só restam 50 vagas. E por fim, os paulistas me pedem, Geva, faz um evento em São Paulo. Bem, eu já fiz vários fóruns mundiais e fiz vários eventos junto da Casa do Consolador. Agora eu vou fazer um da revista UFO, com a qualidade da revista UFO, com conferencistas do nível da revista UFO, e ele será o 26º Congresso Brasileiro de Ufologia, que vai acontecer no hotel icônico, por sinal, Nikkei Palace, na Liberdade, em São Paulo, em novembro, de 27 a 29 de novembro. 600 vagas, ok? E vamos falar um pouco sobre os satélites da Starlink, e depois eu volto com a última das grandes novidades. Nos últimos meses, a SpaceX lançou o programa Starlink, que é a colocação em órbita da Terra de uma rede de satélites. Eles são de pequeno tamanho, mas brilhantes quando eles refletem a luz do Sol, evidentemente. Então, você só os vê até uma certa hora, porque eles não têm luz própria. Então, eles não brilham no escuro, exceto quando eles ainda estão numa certa posição em que estão refletindo a luz do Sol. E são centenas deles, que já foram colocados no ar. E eles estão se espalhando ao redor do globo. O dono dessa empresa é o Elon Musk, que é um visionário, sobre o qual nós já falamos. O Elon Musk quer, com esse sistema de satélites, a mesma coisa que o Google, com outros sistemas de satélites, que é prover internet de alta velocidade e grátis a todo mundo. É uma coisa muito benéfica, é de uma generosidade tremenda. Então, você não vai precisar ter sua internet da Vivo, da Claro, da Oi, sei lá o quê. Você pode simplesmente captar o sinal que vai estar por todos os lugares. Você está no meio da floresta amazônica, seu celular vai funcionar. Você está no deserto do Saara, seu notebook vai captar o Wi-Fi. Bacana isso, né? Porém, vamos ficar atentos, porque da mesma maneira que o sinal vem, o sinal volta. Com essa rede de satélites ao redor do mundo, o Elon Musk pode ter informação sobre cada um dos 8,2 bilhões de seres humanos, pelo menos aqueles 6 bilhões que estão conectados à internet. Porque se você vai estar recebendo o sinal dele aqui, ele pode, sim, puxar informações a seu respeito, sobre o seu perfil. Coisa que o Google já faz há décadas. O Google sabe mais sobre você do que você mesmo. O Google sabe mais sobre a minha empresa, sobre eu mesmo, do que eu mesmo sei. Então, essa é uma coisa que tem que ser pensada
com muita responsabilidade. Tá? É igual o 5G, que a China está querendo empurrar para o mundo. Calma, tudo tem que ser analisado. Há interesses políticos e fortemente financeiros por trás, evidentemente, que tem que ser analisados. No momento, está tudo bem, mas vamos ver como isso fica. Vamos falar da Área 51. Por isso que eu tô com essa camiseta aqui, ó. Essa camiseta é produzida pela ufostore.com.br, que é do meu filho, Daniel Gevaert, que apronta muitas artes para a revista UFO, muitos banners, muitas coisas, me ajuda demais. Né? Área 51. Eu tive algumas vezes no portão dela. Dizer que você teve na Área 51 é mentira. Há gente que fala que teve, não, já tive na Área 51. Mentira. Ninguém entra lá. Ninguém entra. Você chega somente até os portões. E dali você tem que voltar. Tem gente que fala da Área 51 e nem sabe por que ela se chama 51. Eu vou explicar para vocês agora, vocês vão saber. Ou se vocês já assistiram minhas palestras, então vocês sabem. O governo dos Estados Unidos é uma federação. Seria cabível até chamar Estados Unidos e autônomos da América. Por quê? Cada estado tem as suas leis. O governo federal não pode intervir em certas leis. Há lugares em que você, por exemplo, tem toque de recolher para bebida às 11 da noite. A partir das 11 você não pode comprar, não pode beber. Há lugares onde certas leis funcionam, que não funcionam em outros lugares, não há essas leis em outros lugares, assim por diante. Cada estado define como quer as suas leis, claro, seguindo uma orientação de bom senso do governo federal. A Área 51, construída nos anos 50, é uma espécie de 51º estado americano. Os Estados Unidos têm 50 estados, né? Incluindo Havaí e outras coisas aí. E a Área 51 é uma espécie de 51º estado, regido por militares. Assim como há uma Área 52 e provavelmente uma 53, uma 54, sobre as quais nós nada sabemos, por enquanto. A Área 51, ela foi construída para receber, nos anos 60, material vindo da Lua, trazido pelos astronautas, as pedras, poeira, tal, para fazer análise. Logo depois se descobriu que era uma boa instalação para também se levar para lá naves acidentadas. E foram inúmeras as naves acidentadas que foram levadas para a Área 51. Antes disso acontecer, elas eram levadas para a base aérea de Wright-Patterson, no Ohio, que não fica muito perto, não. Então era uma estrutura muito grande, uma infraestrutura muito grande para transportar aquelas naves que já estavam ali acidentadas na base aérea de Wright-Patterson, no Ohio, no centro-norte dos Estados Unidos, para a Área 51, que fica a 200 quilômetros ao norte de Las Vegas. Tá? As pessoas pensam que é um lugar de fácil acesso. Não é. Tem uma rodovia que corta norte a sul, chamada Extraterrestrial Highway. É ali onde eu passei pelo meu primeiro avistamento ufológico, nos anos 90. E dali tem uma estrada que você segue e você acha, pô, tem umas montanhas ali. É no meio daquelas montanhas. Como é deserto, você acha, tá a 5 quilômetros. Não, tá quase 30. E é uma estrada muito bem conservada, embora não pavimentada. Eu fiz esse trajeto várias vezes, eu cheguei na Área 51 várias vezes, e da última vez que isso aconteceu, foi há bem uns 10 anos atrás, eu estava com 2 amigos, o ufólogo norte-americano, especialista em extração de implantes, Roger Lear, foi meu grande amigo, faleceu em 2014. E o ufólogo turco, também um grande amigo, Haktan Akdogan, que faz parte, junto comigo e outras 30 e poucas pessoas, da Coalizão Mundial para Estudo do Contato Extraterrestre. E sabe o que aconteceu conosco? Nós descemos do carro, na frente do portão da Área 51, e começamos a tirar fotografia. Era de manhã, nós tínhamos carregado as nossas máquinas. Elas estavam carregadinhas. Inclusive a do Haktan era nova, ele tinha acabado de comprar. A minha era um pouquinho mais
usada, mas todas carregadinhas. Em questão de segundos, as nossas máquinas arriaram. A bateria acabou. A bateria acabou inexplicavelmente das nossas duas máquinas e de uma pequenininha que o Roger tinha. E claro, assim que nós chegamos, vocês vão ver um vídeo que vai ser colocado aí, em cima de um morro que fica ao lado do portão, havia, como sempre há, uma caminhonete com agente de segurança. Por toda aquela área, há sensores de presença espetados no chão. Você não pode nem piscar em pensar na área 51, porque você, se é americano, é preso, é multado, é esculhambado. Se é estrangeiro, você é extraditado e não entra nunca mais nos Estados Unidos. Eu tomei um risco muito grande nessa minha última viagem. Porque como eu sempre faço, eu chego nos Estados Unidos e alugo um carro no aeroporto, geralmente Los Angeles, e ando por tudo. É evidente que eles filmaram a placa do carro, na hora eles acessaram as informações, na hora eles souberam que é o Gevaer, na hora eles souberam que o Gevaer estava fazendo palestra de psicologia, na hora eles souberam que o Gevaer já tinha estado nos Estados Unidos, que naquela época outras 60 vezes. Então eu passei a ser tagged, marcado. A coisa mais curiosa foi que, quando eu voltei para o Brasil, passando pelo aeroporto de Los Angeles, naquela época você tinha que apresentar os documentos, tinha um papelzinho, né? Tinha que mostrar passaporte. Eu tinha feito isso dezenas de vezes. Eles olham o passaporte, olham para você, te entregam, você vai embora. Você vai para o teu terminal pegar o avião. Naquela ocasião, o cara olhou meu passaporte, olhou para o monitor dele, olhou para o meu passaporte, olhou para mim com uma cara, wait a minute, sir. Foi lá para dentro, fazer alguma coisa com o meu passaporte, conversar com sei lá quem, aí ele volta, e aí ele me entrega o passaporte. You are free to go. Como quem diz, nós sabemos onde você esteve no verão passado. Então não pensem que é pouca coisa. Só que, lamento informar, desde os anos 90, não existe mais um parafuso extraterrestre na área 51. Esses tempos atrás foi feito um movimento aí, um jovem dos Estados Unidos fez um movimento, vamos invadir a área 51. Eles só iam tomar tiro de borracha. Não tem como invadir. Era só uma coisa midiática. E se eles invadissem, eles não iam encontrar um parafuso extraterrestre. Porque desde os anos 90, quando a área 51 se tornou evidente, quando o Google Earth conseguiu finalmente vencer a batalha judicial contra o governo americano, que impedia que se fotografasse a área 51, desde então, tudo que havia de extraterrestre aí foi mudado de lá. Uma parte foi para a base aeronaval de China Lake, que fica no norte da Califórnia. Outras coisas foram para uma tal de área 52, assim informalmente conhecida, que fica uns 200 quilômetros ao norte da 51, e dali não se sabe o que aconteceu com o resto do material. Agora é interessante que volta e meia alguém que trabalhou na área 51 em projetos com naves, como no laboratório S4, Bob Lazar, ele está falando há 30 anos a mesma coisa. Ele viu nave, ele trabalhou com nave, com engenharia reversa. Na época todo mundo zombou dele. Hoje, 30 anos depois, Bob Lazar continua afirmando as mesmas coisas. E muitas outras pessoas também. Bob Lazar é 100% genuíno. Genuíno. Pode acreditar no que esse cara fala. Agora, algumas pessoas que trabalharam nessas bases, seja a 51 ou outras, em projetos de engenharia reversa, ou seja, de desmontagem de discos voadores, para remontar a nave, para ver como é que ela funciona, volta e meia, no final das suas vidas, elas querem abrir o bico, elas querem falar, ó, eu estou morrendo mesmo, eu não quero levar isso para o túmulo. Aí elas contam. Uma delas recentemente falou, eu trabalhei mais de 30 anos num projeto de uma nave acidentada quase intacta no deserto do Arizona, que foi levado para uma dessas bases. Nesses 30 anos, nós não descobrimos onde ficava o motor da nave. E muito menos se a nave tinha motor. Imagine a tecnologia avançada
que essas máquinas possuem. É isso aí. Já falamos dos nossos novos congressos e agora vocês têm uma grande novidade antes de eu começar a falar com o Rafael Amorim, que está lá em Santa Cruz do Sul. A mente criadora mais poderosa na ufologia. A mente criadora de arte é o grande Rafael Amorim. Vocês vão ver um trailer agora. E eu volto para falar sobre esse trailer daqui a pouco e com a entrevista com o Rafael Amorim. Tá bom? Até já. Nós perdemos a oportunidade de fazer o UFO Summit Brasil 2020 por causa do coronavírus, que empurrou tudo lá para frente. Mas eu já trabalhei com os locais e para novas datas. Tentamos maio, tentamos junho, tentamos julho. E é com grande satisfação que eu digo para vocês que o UFO Summit Brasil agora 2021 vai acontecer no mês de julho. No dia 15, em Brasília, que sempre pediu, no Windsor Plaza Hotel. No dia 17, em Salvador, no Hotel Wish da Bahia. No dia 20, terça-feira, no Rio de Janeiro, no icônico Otton Plaza. Otton Palace, aliás, Copacabana. No dia 22, nós vamos para São Paulo, no também icônico Nikkei Palace. E fechamos com chave de ouro no dia 24, um sábado, aqui em Curitiba, na Expo Unimed. Serão colocadas 2.600 vagas aproximadamente. Tá? Então, vocês terão oportunidade de assistir esses eventos em 5 capitais. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E quem são os nossos grandes conferencistas? Mike Bara, autor desse livro aqui, Anunnaki em Marte, e muitos outros que estiveram simplesmente na lista de mais vendidos do The New York Times várias vezes. Mike Bara, celebridade de alienígenas no passado. E Michael Tellinger, o criador do projeto Ubuntu, que é provavelmente um dos grandes conhecedores da saga dos Anunnaki na Terra. Ele que mora na África do Sul, em Joanesburgo, que percorre a África, o Oriente Médio, atrás das evidências dos Anunnaki. O título do nosso summit será Reconstruindo o Passado e Reescrevendo o Futuro da Humanidade Terrestre. Não vai ser brincadeira, não. Nós vamos fazer um trabalho de profundo conhecimento. E vocês todos são convidados. Vamos para a entrevista, então. Bem, amigos, como eu prometi a todos,
de a cada programa trazer um baita ufólogo, uma pessoa que tenha um grande destaque na ufologia brasileira e mundial. Hoje eu vos apresento o cara que vocês conhecem pelo trabalho e que muitos, se não todo mundo, admira pelo trabalho. As capas da UFO e dos livros da UFO não são lindas? Pois é, isso sai da genialidade, da criatividade de um cara que não tem outro igual no mundo. Eu mando a revista UFO lá para fora, ou quando eu vou nos meus congressos, mostro para eles e falo, nossa, que capa linda, quem faz? É o meu amigo Rafael Amorim, que está aí, que eu apresento a todos vocês. E aí, Bala, o grande Bala, chefe escoteiro, vulgo chefe Bala, que está na Bala Caverna, que é onde ele produz essas obras de arte. Bala, o que você me conta? Como é que estão as coisas aí em Santa Cruz do Sul? Começamos o frio aqui no Rio Grande do Sul, estamos bem nessa quarentena aí, tentando trabalhar o máximo possível, a full, e graças a Deus com saúde todo mundo aqui. Que bom saber disso, que bom saber disso, porque hoje ninguém está salvo, né? E já está havendo um movimento para que as pessoas saiam à rua, que o isolamento seja só vertical, e isso pode ser um problema. Mas enfim, Rafa, eu quero saber algumas coisas e os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também querem. Como é que você entrou na ufologia? Como é que a ufologia entrou em você, cara? Me conta isso. Cara, acho que como quase todo o pesquisador ufológico gostaria que acontecesse, aconteceu comigo. Eu lá, quando era jovem, ter observado alguma coisa estranha no céu que me trouxe muita curiosidade. Eu morava na cidade de São Paulo, bairro de Pinheiros, e eu precisava entender o que era aquilo, né? O que estava acontecendo ali e tal, que na época as pessoas não me davam muita explicação. Era uma época que nós tínhamos muitos programas de televisão que traziam a temática ufológica, e acabei gostando também do tema por conta disso, e acabei começando a ler, a pesquisar livros, né? A maioria dos livros que eu li naquela época, eu me lembro que eu li livros do Marco Antônio Petit, e tínhamos ali uma revista aparecendo naqueles dias ali, que começou a me chamar a atenção na banca. Eu acho que o princípio todo foi esse, Geva, pesquisando, lendo a respeito do fenômeno, para poder entender, então, aquilo que eu tinha passado, né? E daí para frente, né? Você foi picado pela mosca. Com certeza. E aí não tem remédio para isso, cara. Não tem remédio. Somos poucos os que, como você, eu e outros colegas, estamos nisso há tanto tempo. E você aí também, como você se interessou em fazer arte ufológica? Você já fazia outro tipo de arte. A tua profissão é de artista digital, né? Arte finalista, né? Justamente, eu não sou formado em publicidade e propaganda, mas acabei enveredando ali pela área, né, pelas agências de propaganda, por conta do cinema, na verdade. Eu fui fazer curso de cinema em Porto Alegre, a nossa capital aqui, e durante esse percurso de fazendo o curso de cinema, acabei entrando numa agência de propaganda que fazia vídeos, acabei aprendendo a editar, naquela época, vídeos, né, no tempo do Super VHS, aquelas coisas, todo o Matic, né, e não existia nada de computação na época, era tudo meio que artesanal. Logo estava nas agências de propaganda, e eu sou ilustrador desde os 10 anos, quando morava em São Paulo, e aprendi a ilustrar os quadrinhos da Disney, com um núcleo que tinha na Abril Cultural, que eles chamavam de Núcleo Abril Disney, que era chefiado pelo Primádio Montov, e foi ali que eu aprendi, inclusive, a fazer quadrinhos, essas coisas, trabalhar com layout, né, como ilustrar um texto, né, lógico, com os desenhos da Disney, e depois, posteriormente, eu fui aplicando isso na propaganda. As ilustrações ufológicas, elas vêm do momento que a gente se encontra, eu, tu e mais uma galera aí, no City Hotel em Porto Alegre, onde a gente participou de um evento, e durante um café da manhã, que jamais vou me esquecer, a gente se encontrou lá e começamos a conversar sobre esse assunto. E claro, né, eu já fazia ilustrações ufológicas no meu trabalho de pesquisador ufológico aqui no Rio Grande do Sul. E a gente uniu as coisas aí, e já estamos mais de 11 anos já, eu acho. Foi aí que eu te pedi para fazer uma capa para UFO, e você fez uma, depois fez outra, depois fez outra, depois fez outra, e eu acho que você já fez o quê? Umas 100 capas para UFO? Muito mais, cara. Eu nunca contei, mas
É muito. São 11 anos. Calcula. Né? Claro que nos primeiros anos ali, a gente tinha parceiros ali que faziam a capa junto, né? Uma vez eu, uma vez outro, etc. E depois de 2 anos com vocês aí, com a UFO, no caso, todas as capas, graças a Deus e graças ao meu editor, todo mês nós estamos fazendo aí, né? Nós estamos aprendendo junto, porque muitas vezes eu te falo assim, ó, eu quero uma capa desse jeito, o ET mexendo nos botões. Aí você manda, eu falo, não, aumenta o braço do ET, aumenta sei lá o que do ET. Aí você faz, pronto, fica perfeito. Perfeito, a tua qualidade é impressionante. Me fala, quais foram as, sei lá, 3 ou 4 ou 5 capas mais difíceis de fazer? Porque você sabe que eu sou um editor muito exigente, muito chato, né, cara? Eu não... Eu sou detalhista. As pessoas falam para mim, Geva, você faz revista UFO para você ler. De tão exigente que eu sou. A questão é que a gente tem que compreender as coisas, né, Geva? Por exemplo, a gente tem um caso aí, uma das capas aí que eu posso citar, que deu algum tipo de trabalho, foi essa do Vimanas, que tem uma história, né, que ela foi capa do David Hart Childress. É um cara que eu li os livros dele quando era mais novo, super fã do escritor. Tomamos um chopp com ele em Foz do Iguaçu, tá lembrado? Nos encontramos em Foz do Iguaçu. Então foi um momento assim que... A cada momento que eu fazia a capa, era um momento de orgulho. E claro, muitas vezes a gente tem um caso aí que a gente tem que retratar, que vai para a capa, a gente tem que pensar no lado comercial, de como ela vai vender, né, na verdade. Esse é um grande detalhe que as pessoas não entendem. Inclusive, para mim, é muito difícil aceitar, por exemplo, assim, que a gente vá trocar um disco voador, por exemplo, da capa, sabendo que o disco ele não era daquela forma, mas eu entendo que a gente tem que fazer daquele jeito para que as pessoas entendam, né, possam ver a capa e entender, e comercialmente a gente também poder vender o produto, que é a revista, né? Então tem que ter um certo nível de exigência nesse lado aí, que muita gente não entende. E é uma coisa difícil pra caramba da gente chegar num denominador comum, e eu vou pelo maestro da revista, que é o editor, o que ele vai dizendo. Às vezes eu dou aquele pitaco, cara, eu acho que será, olha, acho que essa cor aqui, e a gente vai montando. Outra capa que deu serviço pra caramba foi a capa do Allan Kardec, onde a gente falava de espiritismo, ufologia. Ali eu tive que... nós tínhamos um problema com a imagem do próprio Allan Kardec, a gente não encontrava nenhuma colorida, ou que a gente pudesse usar ela, né? Na verdade, a maioria delas tem direitos autorais, então eu resolvi reproduzir ela, e não encontrei Tá dando queda de luz aqui, deve estar algum problema aí. Ok, seguindo. Não encontrei o modelo correto, né? Não tinha alguém que pudesse fazer aquilo sei lá, era meia-noite, por exemplo, porque quando a gente resolveu fazer a capa. Né? Rafa, você usa modelos, você usa pessoas, amigos, né? Modelos teus, gente do teu grupo de escotismo, fotografa eles e trabalha as imagens em cima disso. Então não é uma coisa de chegar no computador e pintar uma imagem. Não é. Nesse caso, você usou um modelo, esse Allan Kardec. Esse modelo é o que está falando aqui. Eu tive que me usar como modelo e esculpir em cima da minha imagem o Allan Kardec. Então, de fato, isso que tu citaste aí me vem da experiência de ter lido muitos livros de Norman Rockwell, que é um dos maiores ilustradores americanos, que usava os vizinhos, as pessoas da cidadezinha onde ele morava lá, para fazer as capas do Saturday Evening Post. Não eram modelos profissionais contratados, ele pegava pessoas comuns. E aí, eu pegar uma pessoa comum para utilizar numa arte como essa, aproxima as pessoas normais do trabalho, da história que está sendo contada ali. Né? Então, no caso do Allan Kardec, tivemos que fazer isso muito rapidamente. Aí fiz aqui dentro mesmo, preparei todas as... Você colocou aqueles 2 seres atrás, meio angelicais, né? As capas vão estar sendo mostradas aí para que as pessoas vejam e entendam quem é e qual é a genialidade do cara que produz esse material. Agora, por falar em modelo, você também fez uma capa que você usou um cara que você usa de vez em quando, um amigo teu, o Yuri.
O Yuri é o grande fomentador das coisas ufológicas sem saber. Ele que nos ajudou, ele nos ajudou a criar o NELS, o Núcleo de Estudos Ufológicos Santa Cruz, ele que deu o nome, inclusive, o Selva de Venâncio Soares, Centro de Estudos Ufológicos de Venâncio Soares, e é um amigo de mais de 20 anos, né? É um irmão que eu tenho aqui, e que quando me aperta, eu chamo, Yuri, preciso de um cara aí para ser abduzido, vai ser tu. Aí ele vai lá, faz a pose, a gente esculpe também no próprio Photoshop ou qualquer outro programa em cima dele, e ele já foi, tanto ele quanto o meu filho Chico, né? O Francisco aí tem sido alienígena da capa da UFO desde que ele nasceu. Ele já foi híbrido várias vezes. Várias vezes. O Chico, ele sofre. É um dos personagens mais conhecidos da ufologia brasileira. O Chico, grande Chico. Você, inclusive, fez um livro das histórias do Chico, né? Mostra para nós aí. Olha, não estou com nenhum aqui, porque graças a Deus esgotou, nós vendemos todos, gente. Parabéns, que ótimo. Então, se o pessoal quiser conhecer o mundo de Chico, que é um livrinho que conta historinhas em quadrinhos e etc., pela visão das crianças, que é do mundo do próprio Chico, aqui do Chico de verdade, e como ele vê as coisas, né, nesse mundo. Tá nesses livrinhos aí, é só procurar aí na internet, que tem o site deles aí, que tá muito legal, graças a Deus. Maria, qual seria a tua próxima capa a me dizer, assim, de dificuldade? Travis Walton, o caso do Travis Walton, Fogo no Céu, né? Que foi a capa do livro, que foi uma edição aqui da revista UFO, a última, e também virou a capa da revista, tá no interior da revista, porque ali a gente tinha que reproduzir a situação exata ali, da abdução, do contato do Travis. E quando ele é, né, abatido por uma luz muito forte do objeto voador não identificado lá, que foi o do caso dele. Então, para a gente chegar naquele ponto, então a gente teve que fazer foto mesmo, a gente teve que ir a campo, a gente foi para um cenário natural, levamos lá o modelo que era o Yuri, né, o mais próximo do Travis que eu tinha, que era o Yuri, depois a gente... O Yuri serve para tudo, né? Serve para tudo. E aí fizemos a foto na universidade aqui de Santa Cruz do Sul com a participação de uma aluna, inclusive, que fazia o curso de comunicação ali e que precisava desse trabalho. Então foi muito legal. Então a gente teve que compor aquilo, ter a luz certa. Aquilo, por incrível que pareça, que deu um trabalho tão grande. Depois as imagens foram mandadas para o editor, né? E no caso tu escolheste ali o que era melhor. Então a gente foi trabalhando em cima daquilo ali. O problema todo foi fazer a cena da abdução do Yuri dentro da faculdade onde ele trabalhava. Então, até hoje o pessoal comenta lá na faculdade, lá, naquela pose e tal. E foi muito gostoso. Na verdade, para quem estudou cinema, que nem eu no caso, assim, a gente já tem um costume de trabalhar esse tipo de coisa, mas mexe com a curiosidade de quem está vendo, quem está olhando. Então, para mim, foi uma das que deu um certo trabalho, porque depois recortar, buscar o cenário correto, né, onde ele foi abduzido, o próprio Travis, ficar semelhante àquele material que já havia sido feito nos outros trabalhos dos Estados Unidos, inclusive para o filme Fogo no Céu. Então, foi uma coisa que me deu um pouco de trabalho aí. Beleza. Teve uma capa que eu particularmente gostei demais que você fez, nós vamos mostrar aqui, é de uma nave enorme sobre o Vaticano. Inclusive, ela reflete, isso é uma das coisas bacanas que você faz, ela reflete por baixo a cena embaixo, o do Vaticano. Aquela ali foi polêmica, hein? Muita gente falou, uma nave desse tamanho em cima do Vaticano. Muita gente acha que são fotos. Não são fotos, são fotos com imagens digitais em cima, mas muita gente acha que são fotos. Essa também foi muito trabalhosa, não foi? Foi trabalhosa porque o seguinte, para a gente fazer aquilo ali, eu não posso usar o 3D Studio Max, por exemplo, né? Para recriar todo o ambiente, para fazer a nave, fazer o reflexo, é tudo no Photoshop, para nos economizar tempo e dinheiro também, né? Essas coisas com 3D Studio Max vai ficar muito cara. Então, arranjar uma foto onde a gente queria aquela visão que está na capa, né? De baixo para cima, mostrando a catedral lá de São Pedro, com o UFO em cima e ele refletindo ao contrário a imagem, foi um trabalho do caramba.
Porque eu tinha que arranjar a imagem da catedral, de baixo para cima, e ela de cima para baixo, para poder fazer o reflexo lá no UFO. Que incrível. E fazer o UFO, então, foi... O que é difícil em fazer o UFO, né, Geva? Geralmente eu recebo de ti a seguinte mensagem: olha, esse UFO não parece um UFO. Eu fico pensando, porra, o Geva já deve ter visto um UFO de perto, cara. Porque... eu não sei mais. Aí que eu entendo que a gente tem que chegar no nível de veracidade, né? Não sei se essa é a palavra correta, que aquilo realmente causa aquele impacto, como se a pessoa estivesse vendo realmente um objeto daquele tamanho. Então aí a gente vai mexendo, vai me passando algumas dicas, né? Ó, faz aqui, corta ali, aqui não tá bom, aqui não sei o quê. A gente vai chegando no denominador comum. Mas o mais difícil é isso, é conseguir as imagens para que a gente possa fazer ali o ambiente correto e o reflexo, etc. E o recorte, né? Recortar a Catedral de São Pedro não foi fácil. Meu amigo, a revista UFO, ela está com a sua circulação suspensa temporariamente devido ao corona. A última capa que você fez, a revista está pronta. Eu vou mostrar aqui a última capa, que é Os Segredos Ufológicos nos Corredores do Pentágono. Eu achei uma capa sensacional. Aliás, cara, não é jogar confete, não. Você realmente não tem igual em que eu conheça. Eu vejo as capas dos meus amigos que fazem revista na Espanha, que fazem revista na Inglaterra, que fazem revista na Itália, lá tem 2 ou 3, na Austrália, no Japão, e você dá uma surra de cinta neles. Eu quero te agradecer, cara, por ter tornado a revista UFO tão linda. Então é isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Foi uma satisfação muito grande ver que você está bem, tua família está bem, Fernanda bem, Chico bem, a salvo dessa pandemia horrorosa que está destruindo o mundo. E eu que agradeço vocês, as palavras amigas de sempre, Geva, e a apreciação que tu sempre teve pelo meu trabalho, que sempre vai ser reconhecido por mim, pela minha família e por todos que me conhecem. Bom trabalho para todos, boa ufologia, olho no céu e pé no chão. Falou, Edith. Um abraço. Bem, meus amigos, vocês conheceram o pensamento do Rafael Amorim, é um veterano da ufologia, e eu, sem dúvida nenhuma, digo que ele é um gênio criador de imagens. Todas as capas da revista UFO, veja no site dos livros da UFO, tudo é ele que cria. E às vezes ele cria uma noite, no outro dia ele me manda. Rafa, estou precisando de uma capa que aparece um ET fazendo cocô. Ele inventa, ele faz e ele manda. E as capas dele, eu mando as minhas revistas para muitos lugares do mundo. Os ufólogos lá, alguns são editores, falam, meu Deus, quem que é esse cara? Eu falo, o cara é esse, o endereço é esse. Encomendem serviços dele. É uma pessoa que merece muito o respeito da ufologia brasileira, deixou a revista UFO muito mais bonita. E agora, nas últimas edições, ele publicou quadrinhos. O caso Travis Walton, o caso Trancas e outros casos também. São 4 páginas de quadrinhos, que depois nós vamos converter numa edição só de quadrinhos. Tá? E para encerrar esse programa, eu queria dizer a vocês que algumas pessoas acham que o trabalho da revista UFO é para ganhar dinheiro. Que nós fazemos o que fazemos para ganhar dinheiro. Estão muito enganados. Eu comecei a revista UFO há quase 40 anos atrás. Não havia nem computador na época, não tinha a menor ideia de como fazer uma revista. Comecei, quebrei 6, 7 vezes. Nós lutamos dia após dia para fazer uma ufologia de qualidade e oferecer ela a vocês, ou de graça, todo o site de graça, ou pelo menor preço. Os nossos livros têm preços super razoáveis. Nós não temos patrocinador de espécie alguma. As nossas revistas são razoavelmente de alta qualidade e custam pouco. E os nossos eventos? As pessoas falam, já vai fazer eventos para ganhar dinheiro. Vocês têm ideia do que custa fazer um evento? Trazer conferencista internacional?
passagem em classe executiva, cachê, seguro internacional, trazer conferencistas nacionais, hospedagem, alimentação, transporte, aluguel de auditório, infraestrutura, tudo. E por quanto saem esses congressos? A média é 100, 150 reais, que você paga em 12 vezes. Cara, você pega a sua mina no sábado à noite e vai jantar com ela, você vai gastar o dobro disso. E para assistir um congresso de ufologia, para assistir 20 horas de palestra de alta qualidade, de muitas mentes que estão ali dando o seu esforço, você paga menos, você paga metade. Então quem é que está ganhando dinheiro nisso? Certamente não sou eu. Os meus eventos custam bem barato, bem razoavelmente barato. Os meus conferencistas são de alta qualidade. E afinal, qual é o problema em ser ressarcido por um trabalho? Um professor abnegado não recebe pelo seu trabalho? Um médico não recebe pelo seu trabalho? Um pedreiro não recebe pelo seu trabalho? Por que um ufólogo que entrega um produto de qualidade não pode receber pelo seu trabalho? De onde ele vai tirar o seu sustento? A maioria não, 90, todos os ufólogos brasileiros, todos trabalham. Eles têm o seu sustento de outro meio, de uma profissão normal. Eu não. Eu trabalho para a ufologia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essa coisa de que ufologia não pode ser cobrada, isso é uma bobagem. Me falam que os congressos tinham que ser gratuitos. Ah, é? E quem paga o auditório? E quem paga sonorização, projeção, passagem aérea, alimentação? Se eu fosse milionário, se eu ganhasse agora na Mega Sena, pode ter certeza que eu faria congressos de graça, em ginásios de esporte, para milhares de pessoas. Mas não é o caso. E a nossa realidade é essa. Tá bom? Espero que tenham gostado do programa de hoje. Espero que tenham gostado do nosso entrevistado. Quem não gosta do Rafael Amorim, o tema da Área 51 eu também acho muito importante. Na semana que vem eu vou ter outro também muito importante. Eu estou começando assim, de baixo, passando pelos assuntos que são aqueles mais momentâneos para entrar cada vez em temas mais pesados. Tá? Vamos nos nivelar todos, vamos aprender ufologia juntos. Se você gostou, dá um joinha. Não gostou? Se Jeva só fala bobagem. Ou inscreva-se no canal. Tá bom? Semana que vem nós estamos aqui com coronavírus ou sem coronavírus. Muito obrigado.